Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações. Hoje nós temos a presença aqui do Adriano Chaves, filho da Neide, amiga nossa por muitos anos, que vai nos falar sobre o tema motivos de resignação. Antes da gente passar a palavra para ele, como de praxe, a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel, lição 166, posses definitivas. Uma fala de Jesus em João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí Emmanuel explica o que Jesus quis dizer com isso. Se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores da vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amealhados em nosso próprio espírito. No jogo de forças exteriores, jamais encontraremos a iluminação necessária. Maravilhosa é a primavera terrena, mas o inverno virá depois dela. A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres, no entanto, a velhice não tardará. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Toda manifestação de existência na Terra é processo de transformação permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Encheu-nos Jesus de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós as aquisições definitivas. Sejamos portadores da vida imortal. Não nos visitou Cristo como doador de benefícios vulgares, veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Há uma outra página do Emmanuel, no livro Fonte-Vila, chamado Cristo e Nós, e que Emmanuel também nos faz uma reflexão sobre essa fala de Jesus de que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Ora, ele prometia vida para quem já estava vivo, para quem estava na terra. Não, a proposta da vida dele é a vida espiritual. A proposta dele é a vida dos valores espirituais. Então, Emmanuel lá comentava, e aqui ele também comenta, que as coisas do mundo nos dão prazeres momentâneos, juventude, não é com o vigor físico que nós temos, mas vamos envelhecer. Aliás, nós somos testemunha disso, né? O tempo todo aí, que a vida tem feito com a gente. A primavera terrena é maravilhosa, mas vem o inverno, né? Então, ou seja, vem as dores, vem os problemas, vem as doenças, vem as nossas próprias enfermidades morais, que todos nós as temos, e que, quando Jesus disse, então, vem para que tenha vida e vida e abundância, ou seja, lutar contra essas coisas. Nem sempre a gente consegue vencer. Eu mesmo costumo dizer, eu sou testemunha viva disso. O que eu luto, às vezes, com as minhas imperfeições, e algumas delas ainda me vencem, né? Eu reconheço isso, mas nem por isso eu deixo de lutar e desanimo, mas a gente só vai conseguir realmente a paz verdadeira quando a gente olhar um pouco mais para os valores espirituais. E muitas vezes a gente passa a vida inteira tentando fazer isso e muitos não conseguem. Agora, eu também sempre costumo dizer que é preciso também que a gente valorize um pouco tudo aquilo que a gente já conseguiu em termos de mudança, tudo aquilo que a gente já conseguiu em termos de crescimento espiritual. Por quê? Senão dá a impressão que a nossa vida foi inócua, nossa vida foi vazia de sentido. E não é assim. Agora, também sempre a gente alerta até nas páginas iniciais aqui, que não procure perfeição onde ela não existe, né? Não ache que as pessoas têm que ser aquilo que elas ainda não conseguem ser. Deixa cada um a sua própria evolução. Então, Emmanuel nos deixa bem claro que vem para que tenha vidas em abundância. Para que tenha vida em abundância é espiritualizar-se. É procurar encher-se do Cristo em todos os dias da nossa vida.
É procurar de uma forma, muitas vezes até sobre-humana, tentar vivenciar o seu evangelho. Em muitos pontos a gente ainda não consegue. É natural isso, fruto da nossa imperfeição, do nosso atraso intelecto, do nosso atraso moral. Mas jamais desanimar nessa luta, jamais desanimar nessa busca premente de nos tornarmos espíritos melhores. É para isso que nós somos cristãos, é para isso que nós somos espíritas. Valorizemos então a nossa doutrina, valorizemos a nossa crença em Jesus, o amigo, né, condicional de todos nós. Bom, então vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Ele que nos ampare, para o nosso querido amigo Adriano, para esse tema extremamente importante que ele vai nos trazer na manhã de hoje, fruto do seu estudo, das suas pesquisas, que a gente possa aclimatar nos nossos corações a sua mensagem e sairmos daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Que nossa Mãe Maria Santíssima envolva todos nós nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, então, nós damos aberto a primeira parte com a palestra. Que Deus nos abençoe a todos, em especial nossa amiga Adriana. Palavra é sua. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Vamos estar aqui na... Bom, eu chamo Adriano, né? Não sei se todos me conhecem. Eu já estive aqui algumas vezes. Talvez os que não me conheçam presencialmente tenham visto aí que a casa sempre transmite, né, as palestras. Então, meu nome é Adriano Chaves. É um prazer novamente estar aqui com vocês, essa manhã de domingo. Hoje nos deu um refresco, né, o calor, esse fim de semana aí, mais com um tempo mais ameno para nós. Sabemos que tem dificuldades em outras cidades da região, graças a Deus a gente não está passando por essas dificuldades que outras áreas estão, né? Mas em tudo dai graças, né? Então, bom dia para todos. Bom, nosso tema de hoje, como está aqui, é motivos de resignação. E esse tema, embora a gente talvez não estude frequentemente dentro da doutrina espírita, talvez alguns sim, outros mais, outros menos, mas é um tema que está envolto no nosso dia a dia, né, na nossa vida, principalmente na nossa vida aqui encarnada. Então, quando a gente se depara com esse tema, há algumas perguntas, né, que a gente frequentemente ouve, seja no nosso dia a dia, seja com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós conhecemos, ou mesmo nos noticiários, na televisão, né? E aí temos algumas dessas perguntas. Alguém falou? Não, né? Ah, perdão. Por que tantas dificuldades aos meus pés, né? Por que tanta coisa difícil para mim, para minha vida? Por que eu me deparo com tantas dificuldades? Por que tantos obstáculos se apresentam para mim? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo, né? Porque a gente sempre tem anseios, nós sempre temos desejos. Então, por que as coisas não acontecem como eu espero, como eu as desejo, como eu gostaria que elas fossem? Por que quando a gente acorda num dia, a gente acorda, espera alguma coisa, faz um planejamento? Ontem mesmo minha irmã estava comentando, ela teve um imprevisto com um enteado que estava com suspeita de dengue. Ela tinha feito uma programação para o dia, né? E de repente teve que levar o enteado ao hospital. Então, por que a gente faz uns planos para o nosso dia, para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, né? Quando o ano vira, a gente faz um monte de planos. Por que eles não ocorrem como a gente espera? Porque o meu vizinho está sempre sorridente e eu triste, né? É aquela tal de que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, por que o outro, eu estou vendo maior felicidade, às vezes, em quem está ao meu lado, quem está próximo, e eu estou, talvez, em sofrimento, em dificuldades? Então, são essas palavras, essas perguntas que a gente acaba se deparando
durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, que muitas das vezes nós fazemos esses questionamentos, né? E aí por que eu estou falando isso? Porque justamente tem a ver com o nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje são motivos de resignação. Mas, para vocês, e aí eu vou falar mais uma vez, talvez as pessoas que não me conhecem não saibam, mas eu sempre, quando eu venho aqui, eu gosto de estimular a participação e ouvir a opinião de vocês. Porque isso que eu estou trazendo aqui é fruto do que eu pesquisei, é fruto de algumas obras, mas é sempre bom a gente trocar experiências para a gente saber, né, o que uns pensam, porque não é uma coisa definida. Então cada um pode ter uma ideia, cada um pode ter um pensamento, um raciocínio, uma reflexão. Então eu sempre gosto de deixá-los à vontade, lógico, quem quiser participar, mas eu gostaria muito que participassem com a colaboração de vocês. Então, por vezes, vocês vão ver que eu vou lançar aqui algumas perguntas. Sintam-se à vontade para responder. Mas para vocês, o que seria resignação? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem algum conceito do que seria resignação? Para vocês, eu não estou preocupado aqui em saber a definição de dicionário, até porque nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Gostaria de saber de vocês, o que vocês consideram, o que vocês acham que seria resignação? Alguém tem alguma? Para mim é aceitação. Aceitação. Sem revolta. Sem revolta. Ok. Já aceito muita coisa com revolta. Quando eu me resigno, eu aceito sem revolta. Tem isso, né? Tem. Às vezes a gente aceita, né? Vai poder. Aceita, mas não é uma aceitação plena, né? Aceitação sem revolta. Alguém mais? Não? É a calma diante de uma situação alheia à nossa vontade. Calma diante de uma situação que está alheia à nossa vontade. Veja bem, isso é muito importante. A gente vai falar um pouco disso também. Ok, nós temos várias coisas que quando a gente fala o que seria resignação para cada um de nós, cada um pode ter um significado, né, para si próprio. Então a gente pode ver aqui várias, né, alguns aí falaram. Aceitação, né? Passividade, paciência, mansidão, tolerância, obediência, conformidade, submissão, até 2 vezes lá, repetiu. Mas essas aqui são a maior parte das palavras, né? Dos entendimentos que a gente tem, que cada um pode ter, quando a gente lança essa palavra resignação. E este tema nosso hoje, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aqui faltou o capítulo, mas são os itens 12 e 13, né? E o capítulo fala dos bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Todos nós sabemos as bem-aventuranças, né? Isso faz parte das bem-aventuranças que Jesus nos trouxe quando esteve entre nós. E uma delas é essa: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Difícil, né? Aqueles que sofrem serão consolados. Bem-aventurados destes que sofrem. Parece uma coisa um pouco antagônica, né? Como que eu posso ser bem-aventurado se eu estou em sofrimento? Mas Jesus veio trazer isso para nós. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz um pouco do esclarecimento do que Jesus quis dizer para nós, com bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A gente pode entender também como deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam de séculos de sofrimentos na vida futura. Aí, a gente passa a entender um pouco melhor por que Jesus trouxe para nós, né?
que quando nós estivermos em sofrimento, nós vamos ser bem-aventurados, porque nós vamos ser consolados. Então, o que ele está dizendo? Felizes por sofrerdes. Olha só, seremos felizes por sofrer. Mas isso são pagamento de dívidas que nós contraímos, né? Nós, através da doutrina espírita, já temos esse entendimento. Outros irmãos ainda não creem nisso, né? Não acreditam, mas nós, espíritas que somos, já temos essa consciência de que vivemos várias vidas, de que tivemos outras existências, que consequentemente praticamos alguns atos nestas vidas que nos acarretaram dívidas, né? Então, o que nós estamos passando no dia de hoje nada mais é do que um pagamento, né? Mas o que ele está dizendo aqui é muito interessante, quando ele fala assim: fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam de séculos de sofrimento na vida futura. Aí é interessante, né? Porque nos poupam de séculos de sofrimento. E aí vem aqui um caso. Um homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultuada soma a quem o credor diz. Está dando um exemplo. Se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. E eu também gosto de fazer algumas analogias, né? Então vamos pegar o nosso dia a dia, a nossa vida. Aí a gente faz uma compra, faz outra, e acabamos nos endividando. Então essa dívida, ela se torna volumosa, vultuosa. Ou seja, a gente passa de repente a dever uma grande quantidade, uma grande quantia. E a gente se vê num sofrimento, numa dor. Embora seja atrelado a uma questão material, mas é uma dor, é um sofrimento para a nossa vida. Porque nós estamos em débito com alguém, com alguma instituição, e é um valor muito alto. Só que daí chega um determinado momento que nos é oferecido a quitação dessa dívida. Então fala assim: olha, ao invés de você que você me deve, por exemplo, 10 mil reais, você me paga 100 reais. E eu vou esquecer a sua dívida. Sua dívida vai estar quitada. Não seria excelente se a gente recebesse essa proposta? Nós não ficaríamos extremamente felizes com uma dívida de 10 mil? Vou pagar só 100. Olha que felicidade. Nós agradeceríamos, né, até o credor por nos ter dado essa proposta. Então nós ficaríamos muito felizes. Então nós não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações, porque às vezes esses 100 reais, naquele momento, ainda assim, dependendo da dificuldade em que a pessoa esteja passando, ainda é um dinheiro relevante. A pessoa pode estar sem emprego, né? Então ela ainda vai estar passando por alguma privação, né? Então não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido, que é o que nós vimos aqui? Sim. Então, apesar dele precisar daqueles 100 reais, ele vai passar por uma dificuldade momentânea, mas vai conseguir quitar uma dívida que originalmente era de 10 mil. Se nós somos assim com as questões da vida material, com as questões financeiras, e nós ficamos felizes, agradecidos, por que nós não ficaríamos agradecidos pelas dificuldades que nós estamos passando, que seria talvez apenas 1/100º da dívida? Que é o que Jesus fala para nós: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, na verdade, essa analogia é aquilo que nós estamos passando aqui, e aí eu retorno aqui, né? Quando fala, deveis considerar-vos felizes por sofrerdes,
visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É a mesma coisa. Então, por isso Jesus falou que nós seremos bem-aventurados quando nós estivermos passando pelas nossas dificuldades com resignação, né? E aí é o nosso tema de hoje. Então nós temos aqui, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de dor e nós estamos falando de sofrimento. Vocês acham que é a mesma coisa? Sim ou não? Não? Não, né? Por que vocês acham que não é a mesma coisa? Nós podemos estar passando por uma situação de dor, passando por alguma dificuldade, mas não estarmos em sofrimento. A gente vê também, é impressionante assim que eu costumo dizer que televisão só tem coisa ruim, geralmente só tem notícia ruim, só 98% do que passa em noticiário principalmente, né? Porque às vezes novela, essas coisas assim, ainda, apesar de ter muita coisa ruim, ainda mostra alguns lados bons da vida, vamos dizer assim, mas os noticiários geralmente estão lotados de coisas ruins. Mas também existem poucos momentos dos noticiários que nós vemos casos reais, relatos de pessoas que estão em extremo caso de circunstâncias que estão passando por dores, mas às vezes não estão em sofrimento. Que apesar de... E a gente vê isso muito, principalmente aqui no Brasil, nessas épocas de catástrofes, né? De chuvas, a gente está passando por uma atualmente na nossa região, como eu falei, não em nossa cidade, mas na nossa região. E aí, às vezes, nós vemos algumas pessoas que vão dar seus relatos e falam que perdi tudo, mas a gente vai continuar, nós vamos continuar, né? Não perdi minha vida, que é o mais importante. Então, frequentemente também, em alguns momentos, nós vemos esses relatos. Então, são pessoas que, apesar de estarem passando por uma situação de dor, não estão em sofrimento, estão passando por uma vicissitude, mas estão, de certa forma, resignadas, porque acreditam que algo na frente será melhor. A resignação tem esse cunho. Algo à frente é melhor, é mais importante, é benéfico. Segundo o instrutor Druso, isso eu tirei lá do livro Ação e Reação, identificamos na experiência terrestre 3 tipos de dores: a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. A dor evolução, vou falar da expiação primeiro, né? Apesar de não estar na ordem, vamos falar da expiação primeiro. A expiação é aquela que nós, espíritas, já conhecemos, uma vez que sabemos que temos várias vidas, adquirimos débitos no passado, fizemos coisas que nos acarretaram essas consequências, e nesta vida estamos, como vimos, pagando dívidas, ou seja, coisas que nós obrigatoriamente precisamos quitar, né? Porque a gente não pode deixar este saldo em aberto. Se nós fizemos algo que nos acarretou dívida, nós vamos pagar, nem que seja a 100ª parte, nem que seja uma pequena parcela, né? Porque nós sabemos que nossas dificuldades, nossas dívidas podem ser atenuadas, né? O amor cobre uma multidão de pecados. A gente não costuma ouvir esse jargão assim? Então a dor expiação é aquela que eu estou apenas sofrendo, entre aspas, uma consequência daquilo que eu fiz no passado. Então a gente realmente relaciona a expiação. A dor evolução já é um pouco diferente, né? Nós vamos passar por alguma dificuldade, mas ela não está ligada a uma dívida anterior. Aqui, frequentemente, nós sabemos que nós somos, podemos escolher algumas coisas que nós vamos passar durante a nossa vida terrena. Então, nós podemos escolher algumas dificuldades,
algumas vicissitudes durante a nossa vida terrena, para que a gente, assim que passar por essa questão, a gente evolua mais rapidamente. Então, é como se fosse, a gente não fala que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então, a dor expiação é como se for, é a expiação. A dor evolução é como se fossem as provas. Nós escolhemos e, se passarmos por elas, nós vamos seguir em frente, nós vamos crescer, nós vamos evoluir, nós vamos progredir. Então, a dor evolução está ligada às provas. E nós temos a dor auxílio, porque não necessariamente tudo que nós vivemos na vida atual, na nossa vida terrena, está ligado a uma coisa que nós fizemos em outras vidas. Às vezes nós podemos estar passando por situações que nós mesmos, pelos atos da vida atual, estamos sofrendo as consequências já nesta vida. Então a gente poderia dar como exemplo, ao invés de eu falar, alguém poderia dar como exemplo algum fato dessa dor auxílio? Seria como se nós estivéssemos, por exemplo, nesta própria vida, um exemplo, tá? Podemos ter outros. Mas, por exemplo, durante a nossa vida, nós, desde a juventude ou desde a infância, começamos a não nos alimentar bem. É uma decisão, por vezes é uma coisa da família, da criação, mas por vezes são decisões nossas. Nós decidimos não nos alimentar bem, nós decidimos não praticar atividades físicas porque nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós decidimos ingerir algumas substâncias, álcool, etc., que não fazem bem ao nosso corpo, e com isso nós vamos angariando dificuldades, doenças, para nós na própria vida. Então, é como se fosse isso, a dor auxílio, ela vem para que eu me instale. Eu, por um bom tempo, ou por um período tal, não cuidei de mim, não cuidei do meu corpo, não cuidei sequer da minha saúde mental. Bom dia. Qual é o seu nome? Luiz. Olha aqui, eu vou citar uma piada, mas eu costumo usar esse sistema para ajudar as pessoas. Eu vou contar um fato aqui que eu tenho escrito, que uma jovem senhora casada, saiu do consultório médico todo ano. Aí uma colega dela percebeu, estava chorando, se aproximou e falou: minha querida, o que aconteceu? O doutor falou comigo que eu só vou viver essa semana. Nossa. Aí ela disse: se eu te se você quiser, eu posso te ajudar. Eu disse: como? Eu te empresto meu marido por essa semana, vai parecer uma eternidade. Que isso? Entendeu? Por que eu contei isso? Porque nós que somos casados, se é homem, tem a esposa, se é esposa, tem o marido. É a gente buscar relevar todas as situações que passaram um com o outro com amor. Sim. Com amor. Aí você está na escritura, diz assim: todo cristão sofre, mas não sofre como todos. Porquanto o cristão, quando sofre sempre ao alto. Até para baixo o cristão cresce, porque se ele se humilha, é para ser exaltado, como disse o nosso mestre. Exatamente. Então você vê que tudo nós precisamos aproveitar as oportunidades, Tudo bem que o médico não foi, muito caridoso em falar para ela que ela teria apenas uma semana, foi muito realista, porque até da forma de você dizer as coisas ruins podem ser ditas de uma forma menos agressiva, mas sim, tá certo, assim, o que a gente deve de todo fato ruim, toda coisa ruim, nós devemos retirar o bom e procurar sempre o amor em todas as coisas. Perfeito, muito obrigado. Então, assim, a dor auxílio,
ela está relacionada muito a essas questões, em que nós, na própria existência, inconsequentemente, ou às vezes consciente, nós fazemos algo, né, que não julgamos, não medimos, na verdade, as consequências, e elas vêm na própria existência. Então, às vezes, uma pessoa que, por uma questão dessa, fica aí por um tempo, passando por um tratamento muito agressivo, né? E aí vem a dor, neste caso, para fazê-la refletir, fazê-la entender o quanto cuidar do corpo, da saúde mental é importante, porque a gente está falando muito de corpo, mas existe a saúde física e a saúde mental, né? Nós também precisamos cuidar da nossa saúde mental, né? Vigiar nossos pensamentos. E às vezes nós não nos damos conta o quão mal nós fazemos para nós mesmos. Então a dor auxílio está muito conectada a isso, do quanto que nós estamos passando por um período de dor nesse momento, mas que nós mesmos buscamos e que ela vai servir para que a gente entenda, né? A gente às vezes ouve assim, eu ouço muito principalmente assim, eu ouvi muito da minha mãe, das minhas tias, da minha avó, falando que a pessoa ela só vai entender quando ela cair numa cama. Eu sempre ouvia mais ou menos essa questão. Ela só vai entender, ela só vai dar valor quando ela cair numa cama. Por quê? Porque daí é o período que não tem jeito, né? A pessoa é levada, é obrigada a refletir. E ainda assim, existem algumas que se revoltam, né? Porque... Desculpa, qual é o seu nome mesmo? Márcia. A Márcia falou para nós da aceitação, né? Existem aqueles que não aceitam, né? Se rebelam, né? Então, é bem complexo, né? A gente fala assim, mas não é fácil. A gente fala porque às vezes a gente não passa. Mas a gente precisa tentar exercitar essa questão, né, da resignação, da aceitação. É lógico que isso tudo é o conjunto de uma série de coisas que nós trazemos para nós, que nós estudamos, que nós compreendemos. Por isso a importância da gente estudar a doutrina espírita, que nos traz uma série de respostas, uma série de porquês, né? De respostas para os porquês. Por que isso? Por que daquilo? Nós colocamos algumas perguntas inicialmente relacionadas à resignação, mas nós somos eternos questionadores. E a doutrina espírita nos traz muitas das respostas. Então, que a gente cada vez mais estejamos estudando a doutrina espírita para que a gente se conforte mais. Porque quando nós não temos respostas, quando nós julgamos que somos injustiçados, é muito frequente a rebeldia, né? Porque nós nos rebelamos. Eu não mereço isso, não mereço passar por isso, porque estou passando por isso. Mas, à medida que nós compreendemos os motivos, a gente se conforta um pouco mais. Daí a importância do estudo. Então, a dor auxílio está mais relacionada a essas questões. Então, essa passagem, essa lição, ela nos convida a ser feliz na dor, né? Por quê? Que é o sofrer, entre aspas, de modo feliz, né? E aí é que nós vemos a questão da resignação. Uma outra perguntinha para vocês. A resignação, para vocês, é uma virtude? Sim? Todos concordam? Acredito que sim, né? Então, a resignação é uma virtude, mas nem todos a enxergam dessa forma. Nem todos. Há virtudes difíceis de serem adquiridas ao longo da vida e cujo exercício é pouco compreendido entre os homens. A resignação é uma delas. A gente sabe que virtude, qualquer uma delas, é muito difícil de conquistar. Nós somos ainda espíritos imperfeitos, estamos em busca das virtudes, né, das questões morais, estamos sempre em busca disso. Às vezes tropeçamos, às vezes conseguimos andar um pouco mais rapidamente, mas toda a nossa existência deveria ser direcionada à busca dessas virtudes, dos sentimentos bons.
Só que, no caso, como nós já falamos, a resignação é uma virtude. Só que ela é difícil também de ser conseguida, como eu falei aqui há pouco. É difícil você falar para uma pessoa que ela está passando por uma situação extremamente difícil, que está passando por um momento de dor, que a pessoa precisa se resignar. Não é uma coisa, a gente vai ver também, nós vamos mencionar isso, não é uma coisa de fora para dentro, né? É de dentro para fora. E é individual. Porque você falar para uma pessoa que está sofrendo que ela precisa se resignar, é muito fácil. Mas e quando eu estiver passando pela dificuldade? Né? Então, a resignação é difícil de ser adquirida. E é difícil de ser compreendida. Porque justamente as pessoas que talvez não consideram a resignação como uma virtude, acham assim, mas que coisa, a pessoa aceita do nada, não tem coragem, né? Não tem iniciativa, está aceitando tudo passivamente. Então tem algumas pessoas que veem a resignação dessa forma, como um sinal de fraqueza. Né? Já pensaram nisso? Porque nós, eu estou falando sempre porque nós somos espíritas, estamos aqui na Casa Espírita e falo do doutrina espírita. Mas talvez em outros lugares, outras pessoas não entendam a resignação da mesma forma que nós entendemos. Né? Nós já temos uma coisa muito importante que nos diferencia das outras crenças, que é justamente a causa das aflições, né? O porquê que nós estamos sofrendo. É lógico que nós não nos lembramos, porque imaginem também se nós nos lembrássemos de tudo que nós fizemos de ruim em existências anteriores, ficaria um pouco difícil, né? Porque é difícil a gente ter a consciência daquilo que a gente fez de errado ou do que alguém fez contra nós. Nós talvez nos rebelaríamos mais ainda. Saber que alguém fez mal para mim, né? Então, o esquecimento é importante. Então, muitas dessas pessoas enxergam a resignação como um ato de fraqueza. Ou seja, as criaturas levianas nem a veem como algo apreciável, que é o que nós acabamos de comentar. Presas em suas ilusões, consideram a resignação apenas falta de força ou falta de coragem. Ou seja, a pessoa não tem força para reagir. Né? Isso, algumas pessoas pensam dessa forma. Mas o que é verdadeiramente a resignação? Né? Aí eu pedi para vocês, no início, falarem do que vocês achavam que era resignação. E nós colocamos aqui alguns conceitos lá no início, né? Submissão, calma, paciência, tolerância, né? Aceitação. Mas vamos ver o que o dicionário diz. Então, segundo o dicionário, a resignação é ato ou efeito de resignar-se, conformação, aceitação. Qualidade do resignado. Okay. Submissão tranquila à vontade divina ou aos desígnios do destino, paciência, conformação. De certa forma, está de acordo, está alinhado com o que nós já mais ou menos conversamos até então. Mas eu vou mostrar para vocês agora um vídeo. E aí depois eu gostaria realmente que vocês comentassem algo, aqueles que se sentirem à vontade, lógico, para fazer algum comentário sobre esse vídeo. Deixa eu só ligar a caixinha. Se passar, né? Vamos ver. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Paraná, Luciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez.
É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado. Né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa boa. Entendeu? A palavra diz que trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Eu fico sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser ficar, comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar da mão de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre aqui. Beijão. E aí? Alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês viram nesse vídeo? Alguém enxergou a resignação aqui? Sim ou não? Estou achando que vocês estão em dúvida. De certa forma, sim, né? Só que qual é a diferença deste vídeo que nós acabamos de ver, que nós identificamos ali uma resignação, mas qual a diferença deste vídeo para o significado que nós vimos de resignação no dicionário? Vamos voltar. Ok, ato feito de resignar-se, conformação, aceitação. Vamos pular o 2. Submissão tranquila à vontade divina, aos desígnios do destino, paciência, conformação. Qual é a diferença deste significado que nós encontramos no dicionário para o vídeo? Existe alguma diferenciação ali? Vocês conseguiram notar alguma coisa? Para mim, A diferença é que teve o benefício dele cortado, mas não se desesperou e fez o que pode fazer. Foi trabalhar ainda que de camelô, sem vínculo nenhum, Ok. na rua lá, com toda a deficiência dele, Ok. e mantendo a alegria. E esse terceiro item aí, ó, estudo. Sim. para mim dá uma ideia de que no dicionário de uma coisa mais passiva. Eu aceito, me conformo. Ele não, ele passa mais uma força, uma fé, uma coisa mais ativa, de que ele realmente tem confiança no futuro. Exato. Exato. Todos que falaram estão corretos. Todos. Só que um complementa o outro, né? Mas é exatamente isso. Adriano, Oi. tem uma historinha do Chico que é o contrário dessa daí. O Chico diz que uma mãe tinha um filho com problemas de deficiência e a deficiência dele foi agravada e ele foi submetido a uma junta médica e os médicos disseram que precisava amputar as 2 pernas dele. Ela foi conversar com o Chico para saber por que ele precisava passar por mais esse sofrimento. O Chico foi consultou o Emmanuel e o Emmanuel respondeu a ele que aquele menino era um espírito suicida, por outras vezes já havia se suicidado várias vezes, e que vinha alimentando essa ideia novamente. Então, a amputação das pernas era para manter ele ainda mais um pouco de tempo encarnado, para que ele conseguisse Sim. viver a experiência que precisava viver. Então, aí no caso, é o espírito ainda rebelde, não aceitando a sua Exato. condição. Neste caso aí, ao né? contrário desse que você mostra aí, resignado, mas
se esforçando por aquilo. Exatamente. Você vê que a sabedoria divina, que no caso dele ainda foram várias oportunidades que foram dadas e ainda assim ele cometia. E aí chegou numa ocasião que falou, não, vamos ter que tirar as pernas para que ver se ele ainda assim, mas ainda é um estado de rebeldia. Aqui não, né? E por que eu pedi para vocês falarem da diferença do vídeo para o significado do dicionário? Não que o significado do dicionário esteja errado, mas na nossa visão espírita ele está incompleto, porque ali, qual é o seu nome? Desculpa. Vanessa, e como outras pessoas falaram, aqui no dicionário dá apenas uma conotação de aceitação, conformação. Eu estou conformado com aquilo, é aquilo que eu vou passar, e não dá mais segmento, não para ali. Então é passivo demais, né? E no caso dele a gente já vê uma coisa para frente, alguma coisa de uma visão no futuro, né? Que algo vai ser melhor, que ele precisa fazer a parte dele. Ou seja, ele está pensando só na vida presente. Ele pode não ser, porque ele falou até algumas palavras ali que não são, né, algumas coisas que não são muito da doutrina espírita. Para mim, assim, o que importa é a essência, né? Por mais que eu esteja trazendo um conteúdo que não seja 100% espírita, mas nós estamos vivendo em sociedade, nós temos que aprender com todos. Então ele falou algumas palavras ali, ele pode até possivelmente ele não é espírita, mas você vê a mentalidade do espírito. Em não pensar só no agora, em fazer algo para mais para frente, fazer algo adiante, fazer algo para o futuro. E não simplesmente aceitar a sua condição, que seria a resignação incompleta, e dizer, ok, eu aceito, estou conformado. É diferente, é um pouco diferente, na verdade é muito diferente. Ele aceita aquilo que não está na mão dele, que é a deficiência. Exatamente. Eu acho que comentaram bem com isso. Mas aquilo que está na mão dele, que é buscar, que é trabalhar, que é dar uma vida, ele corre atrás. A resignação está justamente aí, em aceitar aquilo que foge ao nosso alcance. Eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Não, não posso. Então eu estou resignado, vou aceitar, né? Crer no futuro, crer em Deus, crer na bondade divina e vou fazer a minha parte, que era o que ele está falando. Que eu posso trabalhar, estou sem emprego, mas eu posso vender a balinha no sinal, que é o que ele pode fazer. Agora ele poderia estar se lamentando numa cama, porque, né, tem dificuldades físicas, por estar lá e só pedindo para ser auxiliado. Mas ele falou que não, né? A gente precisaria correr atrás. Não gosto dessa expressão correr atrás, né? Precisa caminhar para seguir adiante. Resignação ativa. Exatamente, resignação ativa. É interessante que sempre, né, resigna ação, ou seja, vamos agir, né? Mesmo que estejamos passando por dificuldades, tenhamos talvez, né, a serenidade de pensarmos que se aquilo está ocorrendo é porque algo no futuro, mesmo que não seja nesta vida, há de vir. Então, o vídeo exatamente não se trata apenas de uma aceitação passiva das dificuldades, mas sim de uma atitude interior de compreensão e submissão à vontade de Deus. Ou seja, não há rebeldia, há uma aceitação, há uma submissão, mas não é passiva. Entendendo que as adversidades são oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. A resignação religiosa não deve ser confundida com a passividade ou conformismo diante das dificuldades. Pelo contrário, ela envolve uma atitude de paciência, serenidade e confiança na justiça divina. Confiança que a gente é a fé. Mesmo quando as situações são difíceis ou dolorosas. O homem na Terra, quer dizer, nós na verdade, né, nós como espíritos, nosso destino é a perfeição. Mas a gente está aqui por um motivo, né? A gente está na Terra para aprender. A gente sempre ouve aí que a Terra é uma escola, né? Então o homem nasce na Terra para evoluir, para vencer a si mesmo e acumular virtudes. Nós já falamos aqui das virtudes, né? Que nós precisamos acumular essas virtudes, que são os nossos bens, né? Nossos verdadeiros bens.
E justamente por isso as dificuldades se apresentam em seu caminho. Não estava no que eu coloquei aqui, mas é porque eu me lembrei agora de um trecho de um filme chamado Todo-Poderoso, eu acho. Eu acho que é o Todo-Poderoso. Acho que é o 2. Que tem a mulher lá do artista principal falando com Deus, né, que estava ali numa personagem. E aí eu lembro assim, de algumas falas de Deus falando para ela assim: se você pede amor, você acha que Deus vai te dar amor ou Ele vai te dar condições para você amar? Se você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou vai te fazer você passar por situações que você exercite a sua paciência? Então é diferente, né? Mais uma vez a gente está falando de passividade. A gente pedir, querer que caia do céu, dos céus, do alto, não vai acontecer. Então nós precisamos realmente nos esforçar. Então por isso que as dificuldades da vida se apresentam para nós, para que nós possamos crescer, aprender, crescer e passar resignadamente. Porque se nós nos rebelamos, é como se nós estivéssemos adquirindo mais dívidas ainda. Porque além de nós não quitarmos as que devemos, nós ainda angariamos mais. Porque com isso a gente acaba trazendo mais dívidas para nós mesmos, né? Então por isso que as dificuldades se deparam no nosso caminho. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, concordemos. A rebeldia de nada nos adiantará, pois a criatura rebelde perante as leis divinas apenas torna seu aprendizado mais lento e mais doloroso. Mais uma vez aqui, falando da reencarnação, se nós formos rebeldes, quanto mais nós nos rebelarmos, mais nós vamos adquirir ou retardar a nossa caminhada, adquirir dívidas e, consequentemente, retardar a nossa caminhada. Então, a nossa caminhada vai ser mais longa, né? Assim, a gente poderia seguir um caminho mais reto, mas nós, por vezes, tomamos aí diversos atalhos pelas nossas escolhas e, no nosso caso aqui, como estamos falando de resignação, pela nossa rebeldia, pela nossa não aceitação, pela nossa revolta. Resignar-se não significa desistir da luta. Não é assim me entregar, simplesmente, aceitei, como nós falamos, passivamente, e não fazer mais nada, né? Resignar-se não significa desistir da luta, porém implica reconhecer que a luta interiorizou-se. Vocês lembram que eu falei mais para o início, que não é de fora para dentro, e sim de dentro para fora? Ou seja, resignação é eu entender que aquilo que eu estou passando é uma consequência e que eu preciso trabalhar essa melhoria interior. E que essas dificuldades que nos estão sendo apresentadas é para o nosso crescimento, porque a quitação da dívida faz parte do crescimento, né? Se a gente não quitar a dívida, como que a gente cresce? Então, é exatamente reconhecer que essa luta é interna e não ficar passivamente esperando que algo ocorra e que nos modifique, né? Algo de fora para nos modificar, é de dentro para fora. A resignação, então, é uma conquista do espírito, assim como todas as outras virtudes, que vence suas paixões e atinge a maturidade, mantendo a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. E aí é aquilo que eu falei, pessoas ali que estão passando por várias dificuldades, perdeu tudo na vida, só tem a vida, e ainda assim estão felizes. Felizes assim, lógico, gente, não é uma felicidade plena, mas é uma felicidade de estar vivo, né? É uma felicidade relativa ali. Mas teria tudo para reclamar, e ali ainda está, não, mas eu estou vivo, agradeço a Deus por estar vivo, por ter saúde, por ter escapado, né? Por continuar aí a caminhada, e o resto a gente consegue, a gente trabalha, é assim que a gente ouve algumas vezes. Joana de Ângeles, no livro Convites da Vida, diz para nós: se estiveres sob o jugo de dores e padecimentos, ingratidões e perseguições injustos,
Coloquei até o injusto ali em branco, né? Injustos serão injustos somente na aparência, pois que procedem do teu ontem, em regime de cobrança para melhor estabilidade do seu amanhã. Que é praticamente o resumo do que nós falamos aqui até agora, né? Submete-te, portanto, paciente, resignadamente, às situações atuais, e insistindo nos bons propósitos, construirás o porvir de bênçãos que agora ainda não podes fruir. Ou seja, se nós estamos passando por dificuldades, procuremos, né, ter serenidade para passar por isso, porque depois vai vir a recompensa. É porque nós somos imediatistas e às vezes nós queremos a recompensa no hoje, ou no máximo amanhã, ou nesta existência. E a recompensa pode vir muito depois, porque a nossa vida é eterna, né? A importância dos reconhecimentos. Aí vem então a importância, né, como nós já comentamos, a importância dos conhecimentos que a doutrina espírita e a reencarnação nos traz. É o nosso consolo. E aí a gente vê como a doutrina espírita nos ajuda nisso, né? Porque infelizmente outros irmãos, né, outros espíritos, irmãos nossos, não têm esse entendimento ainda do porquê estão sofrendo, porquê aí se sentem injustiçados. Então a doutrina espírita é um consolo para nós também, para passarmos por essas dificuldades resignadamente. E é a nossa esperança. Por que a nossa esperança? Porque existe a vida futura. Não, esta vida não é única, né? Que é a vida futura. E aí nós vemos aí, eu coloquei algumas questões, mas não é para vocês responderem aqui, é para vocês levarem ou se questionarem. E existem várias outras questões, né? Por que nos preocuparmos com a vida futura? Porque o Evangelho nos diz que a felicidade não é deste mundo. Por que deixar para o dia seguinte o que eu posso aproveitar hoje? Por que eu tenho que fazer isso? São questões internas, né, que cada um vai se fazer aí. E aí eu trouxe finalizando, né, na verdade eu vou finalizar com um vídeo, mas com um slide, para a gente se lembrar da oração da serenidade. Essa oração é muito usada, utilizada em grupos de apoio, né? Exatamente. Mas assim, interessante porque eu trouxe apenas um trecho em que fala, né, em que pedimos a serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. E aí o nosso amigo ali, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Felipe, nosso amigo Felipe trouxe para nós, né? Aquilo que eu não consigo mudar. Então é ter serenidade para aceitar essas coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar aquelas que podemos, que é o exemplo do vídeo. Né? Coragem e sabedoria para distinguir uma da outra. Ou seja, em qual momento que eu vou distinguir, eu consigo fazer algo? Não. Então, é resignação. Eu consigo fazer algo? Consigo. Então, vou agir. Então, essa é a diferença. Então, eu trouxe esse trecho da oração da serenidade porque eu acho que retrata bem, né, nosso dia a dia em relação à resignação. Aquilo que eu não consigo mudar está na vontade de Deus, né? E aí, finalizando, eu trouxe um vídeo. Não é um vídeo espírita também, mas é uma mensagem, na verdade é uma poesia do Braulio Bessa. Ele fazia umas participações no encontro lá com a Fátima Bernardes. Mas assim, tem poemas dele que são muito interessantes. O nome do poema é Em Si, né? E quando a gente fica falando que se falando de coisas negativas, e se eu tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, se eu tivesse isso, não tivesse feito aquilo, nos justificando de coisas ruins, e coisas ruins ocorrem, ou seja, seriam as nossas dificuldades, né? Mas ele também fala do se o se for utilizado para as coisas boas, que seria a resignação ativa, né, que nós comentamos aqui na manhã de hoje. Então, como encerramento, eu trouxe esse poema para que a gente possa refletir um pouco também sobre as palavras que ele traz. E se ninguém me der força, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, e se eu não ficar de pé, se eu voltar a cair,
se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer eu pensar em desistir. E se quando eu cair, ninguém me estender a mão. E se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida, e se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida, e se esse tal futuro for pior do que o presente, e se for melhor parar do que caminhar para frente, e se o amor for dor, e se todo sonhador não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco, e se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar, se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar e se ninguém me abraçar na hora da agonia, e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor, se apaixone por favor, se queira e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite e desassossegue, e se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Muito obrigado mesmo ao Adriano, né? As palestras dele são sempre muito bem fundamentadas, né? É um estudioso, e são daquelas palestras que a gente fala assim, poxa, já acabou, né? Mas leva o nosso abraço, tá? A sua família, que a gente gosta de coração também. E lembrando a vocês que abril nós temos a Semana Espírita, que começa no dia 6 e acaba no dia 14. 2 domingos, nós vamos bater nessa tecla aqui até começar. No dia 7 de abril, não terá palestra na EDAC. São 2 domingos que não haverá palestra aqui, tá? Então nós convidamos todos, dia 7 de abril, a Caminho da Luz, seminário que começa às 9 horas da manhã. E encerrando a Semana Espírita, no dia 14, no Centro Espírita André Luiz, lá na 60, um seminário também começando às 9 horas da manhã com a Carmen Silveira. E no A Caminho da Luz, lá no Monte Castelo, é o Rafael Siqueira. 2 domingos, 7, 14, não terá palestra aqui. Vamos todos para a Semana Espírita, ok? Durante a semana ela continua, dia 8 de abril, é Uma Luz no Meu Caminho lá na Água Limpa, Olímpia Santos, lá de Valença. No dia 9, terça-feira, né? Centro Espírita Irmã Sheila, lá na Mangueira, Lília Campos. Depois, no dia 10, o Pedro Lacerda, lá no Sirineus, no Retiro. No dia 11, Tânia Mermel, lá na Estudante da Verdade, tudo às 19h30. As palestras durante a semana são todas às 19h30. Tá? O João Luiz do Nascimento, no dia 12, no Leopoldo Machado, ali no Motoclube. O João Luiz esteve aqui com a gente no aniversário da casa. Dia 13, na Fraternal, lá na Voltac, a Carmen Silveira, às 19h30, e a Carmen Silveira de novo no domingo no Centro Espírita André Luiz, na 60, às 9 horas da manhã.
Guardem bem isso, 7h14 não haverá palestra na EDAC. A gente vai divulgar, tá? Que é uma maneira da gente participar da Semana Espírita em Volta Redonda. O folhetim está ali atrás, quem quiser levar, pegar à vontade, está lá no quadro também pregar, tá? Então a gente sabe que, embora a gente avise, ainda aparece alguém aqui, né? Aí vai ver o centro fechado, não vai entender. A gente agradece também a colaboração de vocês, esse lanchinho nosso, fraternal, já está exportando até essa ideia. O pessoal de Resende que esteve aqui falou, poxa, a gente precisa implementar isso lá na nossa casa, né? Esse bate-papo depois que acaba a palestra, as pessoas saem rápido da casa, então é um momento de confraternização. A gente agradece quem está contribuindo aí, trazendo, né? Eu todo domingo venho mais cedo para abrir a casa, preparar, deixar tudo arejado quando vocês chegam. Eu trago um bolinho lá na padaria, eu boto o bolinho ali, eu falo com ele, ora, para aparecer alguns irmãozinhos seus, e tem aparecido, né? Acho que meu bolinho está orando legal, e tem aparecido outros, para que a gente, Felipe, hoje trouxe, a Selma, a Vera, tadinha, quis descer para comprar, eu falei, Vera, não precisa, já tem 3 bolinhas ali fora, né? Sempre um cafezinho, um chazinho, tem um momento da gente poder estar se confraternizando, e a gente agradece àqueles que têm trazido, né, as coisas para esse momento festivo. Quarta-feira que vem, nós teremos a palestra do Marcos Vinícius, lá do Amor ao Próximo, com o título Bem e Mal Sofrer. Dando continuidade, esse mês o Felipe colocou as palestras sempre nesse sentido, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, né? Então é um mês que a gente está tratando basicamente dos temas do Evangelho. Agradeço a presença de todos vocês, salão cheio, né? Depois da pandemia as coisas começaram a voltar aí a melhorar, que a gente continue assim. Então nós vamos precisar de 7 passistas ali dentro, as cadeirinhas já estão arrumadas, para quando a gente fizer a prece final, vocês irem adentrando de acordo com a necessidade de cada um. Eu agradeço o Carlão aí, que tem vindo todo domingo também, né? O Carlão está se especializando nas filmagens aqui, quando Simone, que às vezes não pode nos ajudar, não comparece, porque ela tem umas corridas aí a realizar, mas o Carlão está assumindo aí que está sempre à frente, né? Então a gente agradece a vocês que colaboram com a gente. E eu falei questão de vir mais cedo, eu venho todo domingo mais cedo para abrir a casa e tudo mais, porque a gente, né, Carlão, a gente sabe disso, né? Tem sempre certeza que você vai, dá 10 minutos, a casa está fechada, as pessoas no portão, é muito chato isso. Então a direção da casa tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Já teve sendo que eu liguei para o dirigente e falei assim, vai ter palestra aqui hoje não? Aí ele falou, eu estou chegando, faltava 5 minutos para abrir o centro, não é, Carlão? A gente passa por isso aí. É bem complicado. Então aqui não, aqui a gente procura toda quarta e domingo chegar bem cedo. A gente conta sempre com o Altamir também, que dá essa força, os carros que chegam mais cedo para abrir a casa, né, e nem são diretores da casa, mas ajudam bastante a gente nisso, para providenciar tudo, porque esteja tudo bonitinho quando vocês chegarem, ok? Vamos fazer a prece então de encerramento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que nos ampare o nosso amigo Adriano nos seus estudos, que ele faz tão brilhantemente. Que Jesus, na sua infinita bondade, abençoe a todos que estão no salão, a todos aqueles que não puderam comparecer, aqueles que passarão pela Câmara de Paz, que possam fazê-lo em paz, tranquilidade, harmonia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, partimos para a segunda na Câmara de Paz. 7 passistas aí em condição, por favor, se dirijam à Câmara de Paz. Os demais aguardem em silêncio no salão, serão chamados.